Olá, queridos jardineiros e horticultores. Todos nós já ouvimos dizer que a cinza de madeira é o verdadeiro ouro da horta. É um fertilizante natural e gratuito, riquíssimo em potássio, fósforo e microelementos. E claro, nós espalhamos a cinza com entusiasmo, debaixo dos arbustos e nos canteiros, esperando uma colheita abundante. Mas, e se eu vos disser que este mesmo ouro pode transformar o seu jardim luxuriante num deserto sem vida? Hoje vamos analisar o erro mais comum e mais destrutivo que arruína a colheita, até mesmo dos jardineiros mais experientes. Vou nomear 20 plantas específicas, para as quais fertilizar com cinzas é, na verdade, uma sentença de morte. Acredite, alguns nomes nesta lista vão surpreendê-lo muito. Assista até ao fim, para não estragar o seu trabalho com as suas próprias mãos. Antes de passarmos à lista negra, vamos entender o cerne da questão. Por que é que a cinza, usada pelos nossos antepassados durante séculos, de repente se tornou tão perigosa? Tudo se resume à sua composição química. Sim, é rica em potássio útil de forma facilmente acessível, e tem fósforo, cálcio, magnésio, boro, manganês e outros elementos. Isso é excelente. No entanto, a cinza possui uma propriedade muito poderosa que muitos esquecem. Ela é uma base forte, ou seja, é altamente alcalina. Essencialmente, adicionar cinza ao solo é o mesmo que fazer uma calagem. Ela eleva drasticamente o nível de pH, tornando o solo alcalino. E embora isto seja uma salvação para muitas culturas em solos ácidos, para todo um grupo de plantas que evoluíram para prosperar em ambientes ácidos, isto é uma morte lenta e dolorosa. Num solo alcalino, as suas raízes simplesmente não conseguem absorver os nutrientes vitais, especialmente o ferro. As plantas começam a morrer de fome, mesmo havendo muita comida à volta. Este processo é chamado clorose. As folhas ficam amarelas, o crescimento para, e a floração e frutificação cessam. É por isso que o uso cego de cinzas, sem compreender as necessidades da planta específica, é uma roleta russa para a sua horta. E para começar a nossa lista, temos os verdadeiros aristocratas do jardim, os rododendros. Estes arbustos luxuosos, com as suas flores deslumbrantes, são os clássicos acidófilos, ou seja, verdadeiros amantes de solos ácidos. No seu habitat natural, eles crescem no subbosque, numa camada de serapilheira florestal, que é rica em matéria orgânica, solta e, crucialmente, ácida. O sistema radicular deles está perfeitamente adaptado a estas condições, preferindo um nível de pH entre 4,5 e 5,5. Aplicar cinza de madeira neles é uma verdadeira catástrofe. A alcalinidade da cinza liga imediatamente o ferro e o manganês presentes no solo, tornando-os indisponíveis para a planta. Vai notar isto imediatamente nas folhas. Elas começarão a amarelar entre as nervuras, enquanto as próprias nervuras permanecem verdes. Este é o sinal claro da clorose férrica, ou clorose de ferro. O arbusto para de crescer, não desenvolverá botões florais para o ano seguinte e, na pior das hipóteses, pode morrer completamente. Nunca, sob nenhuma circunstância, utilize cinza nos rododendros. O ideal é alimentá-los com fertilizantes específicos para plantas acidófilas e cobrir o solo, fazendo mulch com casca de pinheiro ou agulhas de coníferas, para manter o nível de acidez necessário. Imediatamente a seguir aos rododendros, surgem as suas parentes mais próximas, as azáleas. Tudo o que referimos sobre os rododendros é perfeitamente aplicável a estas belezas delicadas. Quer sejam variedades caducas ou perenes, todas as azáleas exigem um solo ácido e com boa drenagem. O seu intervalo ideal de pH é notoriamente mais estreito do que o dos rododendros. Uma ligeira subida da alcalinidade do solo provoca as mesmas consequências desastrosas: clorose, estagnação do crescimento e ausência total de floração. Muitos jardineiros,
ao notarem o mau aspecto das suas azáleas, tentam ajudá-las por desconhecimento, aplicando cinza rica em nutrientes. O resultado é que apenas agravam o problema, sujeitando a planta a um estresse ainda maior. As raízes das azáleas são incapazes de funcionar num meio alcalino. Em vez de absorverem os nutrientes necessários, ficam praticamente bloqueadas. Se pretende que as suas azáleas o brindem com uma floração exuberante, deve banir a cinza da sua rotina. Em alternativa, utilize sulfato de amônio ou sulfato de potássio para a nutrição. Para manter a acidez, regue-as regularmente com água acidificada, adicionando, por exemplo, ácido cítrico ou eletrólito. Isto irá ajudá-las a prosperar, sentindo-se confortáveis como se estivessem no seu habitat natural na floresta. E cá está ela, a rainha do jardim, a hortênsia, cujo humor depende diretamente da acidez do solo. Isto aplica-se sobretudo à Hydrangea macrophylla, a hortênsia de folha grande, famosa pela sua capacidade de mudar a cor das flores. Muitos sonham com aquelas cabeças de flores incrivelmente azuis ou azuis celeste. O segredo desta magia é simples. Num meio ácido, a planta consegue absorver íons de alumínio do solo, e são estes íons que pintam as pétalas de azul. Agora imagine que, na tentativa de fertilizar o arbusto, decide deitar cinza generosamente à sua volta. A cinza, por ser alcalina, aumenta drasticamente o pH do solo. Nestas condições, o alumínio torna-se inacessível para a hortênsia, é como se ficasse aprisionado no solo. O resultado é que o seu sonho azul se transforma, à vista desarmada, em flores rosa pálido ou lilás sujo. Mas a mudança de cor é apenas a ponta do iceberg. Num ambiente alcalino, a hortênsia, tal como outras plantas acidófilas, começa a sofrer de clorose severa. As folhas amarelecem, a planta passa fome, enfraquece e pode mesmo deixar de florir por completo. Por isso, grave bem isto na memória. Para hortênsias azuis ou azuis escuras, a cinza é o inimigo número 1. Se o seu objetivo são tons de rosa em solo alcalino, a cinza pode ajudar, mas deve fazê-lo com extrema cautela e monitorizando sempre a saúde da planta. Agora, vamos falar sobre as bagas. E a primeira da nossa lista é o mirtilo, ou blueberry. Esta planta é superacidófila, exigindo um solo extremamente ácido, com um pH entre 3,5 e 4,5. Isto é ainda mais ácido do que o necessário para as rododendros. Na natureza, o mirtilo cresce em turfeiras e florestas de coníferas. Aplicar cinzas no pé do mirtilo é o mesmo que tentar envenená-lo. Mesmo uma pequena quantidade de cinza pode elevar o pH para um nível crítico, fazendo com que o sistema radicular da planta pare de funcionar completamente. O mirtilo não apenas gosta de solo ácido, ele necessita vitalmente dele para a simbiose com a micorriza, fungos especiais nas raízes que o ajudam a absorver nutrientes. Um ambiente alcalino mata esta micorriza e a planta está condenada a morrer de inanição. Os sintomas serão os mesmos: amarelecimento e avermelhamento das folhas, frutos mais pequenos e os ramos a secar. Se sonha com uma colheita abundante de mirtilos grandes e doces, deve manter as cinzas o mais longe possível dos seus canteiros. Em vez disso, utilize turfa, manta de pinho, enxofre coloidal e fertilizantes especiais para mirtilo, de forma a manter o ambiente extremamente ácido de que esta planta tanto necessita. O mirtilo, o oxicoco e a uva do monte são parentes próximos, todos pertencentes à família Ericaceae, e partilham a mesma paixão por solos ácidos. No estado selvagem, estes pequenos arbustos frutíferos crescem em pântanos, turfeiras e pinhais, onde o solo é composto por turfa e agulhas de pinheiro em decomposição. Essa combinação garante um nível de acidez sempre elevado. Portanto, a técnica de cultivo no jardim
baseia-se na recriação exata dessas condições naturais. Neste contexto, usar cinza é um erro crasso, que anulará todos os seus esforços para cultivar estas bagas tão benéficas. A reação alcalina da cinza é fatal para o seu sistema radicular delicado e para a micorriza simbiótica que os acompanha. As plantas deixam de absorver nutrientes, começam a definhar, as folhas mostram sinais de clorose, e pode esquecer a hipótese de uma boa colheita. Mesmo que o solo do seu jardim seja ácido por natureza, uma única aplicação de cinza pode desequilibrar o pH para o lado alcalino durante um longo período. Por isso, use os mesmos métodos de acidificação para o oxicoco e a uva do monte que usa para o mirtilo. Turfa de sphagnum, serradura e casca de coníferas, e rega com água acidificada. Deixe a cinza para outras culturas que são mais tolerantes à alcalinidade. Agora, vamos falar de um grupo de plantas que embeleza praticamente qualquer propriedade. As coníferas. Pinheiros, abetos, tuias, zimbros e ciprestes. Todas elas preferem solo ácido ou ligeiramente ácido. Lembre-se, onde elas crescem na natureza? Na floresta, sobre a manta de agulhas caídas que, ao se decompor lentamente, acidificam a terra. Este é o seu ambiente natural e mais confortável. E embora muitas coníferas sejam bastante resistentes, adicionar cinzas de madeira regularmente pode ser seriamente prejudicial. Plantas jovens são especialmente sensíveis à alcalinização. O aumento do pH faz com que as agulhas percam a cor verde intensa, ficando pálidas, amareladas ou até mesmo castanhas. Isso acontece devido à dificuldade na absorção de ferro e magnésio. A planta enfraquece, o crescimento diminui e ela fica mais vulnerável a doenças e pragas. Em vez de espalhar cinzas sob as tuias e abetos, o melhor é fazer a cobertura, o mulching, do solo ao redor delas, com casca de pinheiro ou pinhas. É bonito e útil. Essa cobertura irá se decompor lentamente, mantendo o nível ideal de acidez para as coníferas. A família Ericaceae, que inclui a Urze, o Heather e a Erica, são outros grandes apreciadores de solo ácido. Estes arbustos rasteiros encantadores, repletos de pequenas flores, trazem ao jardim aquela atmosfera única das charnecas e dos bosques do norte. Para que se desenvolvam bem e floresçam em abundância, é crucial recriar condições o mais próximas possível do seu habitat natural. Isso significa, antes de tudo, um substrato ácido, leve e pobre em nutrientes, muitas vezes composto por turfa e areia. A cinza, com seu alto teor de cálcio e reação alcalina, é veneno puro para estas plantas. Ela não só altera o pH para níveis inaceitáveis, mas também torna o solo excessivamente nutritivo e compacto, o que é desastroso para suas raízes finas e sensíveis. Em solo alcalino, as urzes e éricas inevitavelmente desenvolvem clorose, param de florescer e, eventualmente, morrem. Portanto, se você planeja embelezar seu jardim com estas espécies, prepare de imediato um solo ácido especial e esqueça a cinza para sempre neste canteiro. O melhor alimento para elas é a cobertura morta, mulch, feita de turfa ácida ou casca de árvore triturada, que irá nutrir e acidificar o solo ao mesmo tempo. Vamos agora aos canteiros da horta, e é aqui que encontramos uma surpresa. A azeda, ou azedinha, parece ser apenas uma planta comum, que cresce quase como uma erva daninha. No entanto, a sua presença no terreno é frequentemente um indicador de que o solo tem uma acidez elevada. A azeda adora solo ácido. É exatamente nestas condições que ela produz as folhas mais suculentas, grandes e tenras, perfeitas para fazer excelentes sopas e pratos verdes. Muitos hortelãos, na tentativa de melhorar o solo onde a azeda está plantada, adicionam cinza, pensando que estão a fazer bem.
O resultado, no entanto, é o efeito contrário. Num solo alcalino ou com acidez neutralizada, a azeda começa a definhar. As suas folhas ficam pequenas, mais duras, ganham uma tonalidade avermelhada e perdem aquele sabor ácido característico. A planta começa a espigar prematuramente e todo o canteiro rapidamente se estraga. Se deseja desfrutar de azeda saborosa durante todo o verão, não tente combater a acidez nesse canteiro. Pelo contrário, mantenha-a. A azeda reagirá muito bem à cobertura, mulching, com turfa ou serradura bem decomposta. Guarde a cinza para o repolho ou a beterraba, que adoram solo alcalino. Para a azeda, a cinza é absolutamente contraindicada. Mais um convidado inesperado na nossa lista é o rabanete. Este popular tubérculo de primavera, que tanto apreciamos pela sua rapidez de crescimento e sabor crocante, prefere um solo com reação ligeiramente ácida ou neutra, com um pH entre 6 e 7. No entanto, ele não tolera de forma alguma um ambiente alcalino. A aplicação de cinza, de madeira, no canteiro de rabanetes, sobretudo em grandes quantidades, pode levar a dois problemas graves. Em primeiro lugar, em solo alcalino, o rabanete torna-se mais vulnerável a uma doença desagradável, a sarna. Os tubérculos ficam cobertos de protuberâncias feias, parecidas com verrugas, e tornam-se duros e impróprios para consumo. Em segundo lugar, o excesso de cálcio presente na cinza pode dificultar a absorção de outros nutrientes essenciais. Isso provoca um crescimento lento e o endurecimento dos tubérculos. Em vez de obter uma polpa suculenta e tenra, corre o risco de colher tubérculos lenhosos e sem sabor. Por isso, ao preparar o canteiro para o rabanete, evite adicionar cinza. É melhor enriquecê-lo com um composto bem decomposto ou humus de minhoca. Isto irá fornecer à planta todos os nutrientes necessários, sem perturbar o equilíbrio do pH do solo. Mas este aqui é provavelmente o ponto mais crucial para a maioria de quem tem horta: a batata. Sim, é o nosso segundo pão. Muita gente, seguindo a tradição antiga, costuma jogar um punhado de cinza na cova ao plantar, achando que é o melhor adubo para a futura colheita. E eles estão cometendo um erro gigantesco. A batata, assim como o rabanete, é muito sensível à reação alcalina do solo. O pH ideal para ela é levemente ácido, variando de 5 a 6. O uso da cinza, especialmente em solos que já são próximos do neutro, alcaliniza bruscamente a terra na cova, e isso cria o ambiente perfeito para o desenvolvimento do maior inimigo da batata, a sarna comum. Este patógeno adora ambientes alcalinos. O resultado é que toda a sua colheita pode ficar coberta de crostas e feridas desagradáveis. Esses tubérculos não só se deterioram mais rápido, como também perdem bastante do seu sabor. Claro que a cinza tem potássio, o que é importante para a batata, mas o prejuízo causado pela alcalinização do solo e o risco de desenvolver sarna é incomparavelmente maior. Se você faz muita questão de fornecer potássio à batata, use o sulfato de potássio. Este adubo, além de não aumentar o pH, ainda acidifica levemente o solo, o que é uma enorme vantagem para o desenvolvimento da batata. Regressemos ao jardim ornamental. As magníficas magnólias, com as suas flores enormes e perfumadas, são um verdadeiro tesouro em qualquer propriedade. Mas para que esta beleza do sul se sinta bem no nosso clima, é crucial criar as condições certas. E uma das condições essenciais é o solo ligeiramente ácido. As magnólias, tal como muitas outras plantas da nossa lista, não toleram solos alcalinos. Quando o pH é elevado, as suas raízes perdem a capacidade de absorver ferro e a planta começa a sofrer de clorose. Isto é imediatamente visível nas folhas. Elas ficam verde claras ou amarelas, enquanto as nervuras permanecem escuras. A floração torna-se escassa ou cessa completamente,
e o crescimento abranda. A aplicação de cinza como fertilizante pode ser fatal para a magnólia. Em vez de ajudar, causará um dano grave, do qual a árvore terá dificuldade em recuperar, se é que o fará. Por isso, para a nutrição das magnólias, utilize apenas fertilizantes complexos e específicos para plantas acidófilas, e para manter a acidez ideal, faça a cobertura da base da árvore com turfa ácida, casca de pinheiro ou folhada de coníferas. Isto ajudará a sua magnólia a manter-se saudável e a encantá-lo anualmente com a sua floração mágica. Os fetos que plantamos nos nossos jardins são, na sua essência, plantas da floresta. No seu ambiente natural, eles prosperam à sombra das árvores, precisando de um solo fofo, úmido e, sobretudo, ácido, aquele criado pela decomposição das folhas e agulhas caídas. As suas frondes delicadas e rendilhadas conferem uma sensação de mistério e frescura ao ambiente. Para que os fetos cresçam saudáveis e se sintam realmente em casa, é crucial recriar estas mesmas condições no jardim. Por isso, a aplicação de cinza diretamente na base dos fetos é um ataque direto ao seu bem-estar. A reação alcalina da cinza contraria totalmente as suas necessidades naturais. Neste tipo de ambiente, as raízes não conseguem funcionar corretamente. As folhas começam a amarelar e a secar nas pontas, e as novas crescem fracas e deformadas. Em vez de obter aquele tapete verde e exuberante, arrisca-se a ter apenas plantas mirradas e definhando. A melhor coisa que pode fazer pelos seus fetos é, na verdade, deixá-los em paz. Eles crescem lindamente sem a necessidade de fertilizantes extras, contentando-se apenas com a matéria orgânica já presente no solo. No outono, apenas deixe as folhas caídas por cima deles. Isso servirá tanto de abrigo, quanto do melhor fertilizante para a estação seguinte. E quanto à cinza, mantenha-a bem longe dos cantos mais sombrios do seu jardim. Os lírios do vale, delicados e perfumados, são mais um habitante da sombra da floresta que adora solos ácidos. Estas encantadoras flores primaveris conseguem formar, em apenas alguns anos, um tapete denso e perfumado no seu jardim. Mas para isso, precisam do ambiente certo. Tal como os fetos, eles estão habituados à serapilheira ácida e rica em matéria orgânica da floresta. A tentativa de os fertilizar com cinzas levará a resultados desastrosos. A alcalinização do solo é um fator de estresse para os lírios do vale. Eles vão parar de crescer ativamente, as folhas podem ficar amarelas e a floração tornar-se-á muito escassa, ou mesmo inexistente. Em vez de os ajudar, estará a prejudicar e a reprimir o crescimento destas plantas. Os lírios do vale, como muitas perenes da floresta, não exigem cuidados especiais, nem fertilizações constantes. Se quiser estimular o seu crescimento, a melhor opção é cobrir a plantação com mulch, feito de composto de folhas bem decomposto, ou turfa ácida. Isto será muito mais benéfico e seguro para eles do que qualquer fertilizante mineral e, claro, do que a cinza. Lembre-se, o princípio fundamental no cuidado de plantas florestais é não interferir no seu desenvolvimento e criar condições o mais próximas possível do seu habitat natural. As espigas vibrantes dos tremoceiros são um adorno maravilhoso para qualquer jardim de estilo natural. Estas plantas não são apenas bonitas, mas também úteis. Por pertencerem à família das leguminosas, conseguem fixar o azoto do ar, enriquecendo o solo. Os tremoceiros são bastante fáceis de cuidar, mas ainda assim têm as suas preferências. Crescem e florescem melhor em solos ligeiramente ácidos. Em ambientes alcalinos, como os criados pela cinza, os tremoceiros não se sentem bem. O seu crescimento fica inibido, as folhas podem ganhar uma tonalidade amarelada, e a floração torna-se menos abundante e duradoura. Isto aplica-se especialmente aos híbridos modernos de variedades, que são muito mais sensíveis às condições de crescimento
do que os seus antepassados selvagens. Adicionar cinza aos tremoceiros pode perturbar o trabalho das bactérias nodulares nas suas raízes, que são responsáveis pela fixação do azoto. Como resultado, a planta perde a sua principal vantagem e começa a sofrer de deficiência nutricional. Por isso, se deseja ter no seu jardim tremoceiros vigorosos com inflorescências enormes, evite usar cinza para a sua fertilização. É preferível aplicar um pouco de composto ou um fertilizante mineral complexo, com baixo teor de azoto, na primavera. A calêndula, com as suas flores solares e vibrantes, é conhecida tanto pelas suas qualidades decorativas, como pelas suas impressionantes propriedades medicinais. Esta planta é frequentemente semeada na horta para ajudar a afugentar pragas. É vista como uma flor muito rústica, capaz de crescer em quase qualquer tipo de solo. No entanto, mesmo as plantas rústicas têm as suas preferências. A calêndula sente-se melhor em solos com um pH que varia de ligeiramente ácido a neutro. O excesso de alcalinidade, muitas vezes causado pela adição de cinza ou cinza de madeira, pode ser prejudicial. Com um pH elevado, a calêndula fica mais vulnerável a doenças fúngicas, como é o caso do oídio. As suas folhas ficam cobertas por um depósito branco, a planta enfraquece e a floração diminui. Além disso, num ambiente alcalino, a disponibilidade de certos micronutrientes é reduzida, o que afeta ainda mais a saúde geral da planta. Em vez de espalhar cinza perto da calêndula, é muito mais benéfico garantir-lhe um local bem ensolarado e uma rega moderada. Isto será suficiente para garantir uma floração abundante e duradoura durante toda a estação. Se o solo no seu jardim for muito pobre, pode adicionar um pouco de composto orgânico no momento da plantação, mas com a cinza é melhor não arriscar. A salsa, com seu aroma inconfundível, é um ingrediente essencial nas nossas cozinhas. Cultivamo-la em todo o lado e o nosso objetivo é ter sempre folhas viçosas, suculentas e bem verdes. Para garantir esse resultado, é fundamental saber que a salsa prefere solos ligeiramente ácidos. O nível de pH ideal para ela varia entre 5,5 e 6,5. A adição de cinza, principalmente em solos neutros ou já ligeiramente alcalinos, pode desequilibrar este balanço para um lado indesejado. Em ambientes alcalinos, a salsa desenvolve-se pior. As suas folhas podem ficar verde-claras ou amareladas devido à dificuldade de absorção de ferro e manganês. Além disso, a planta tende a ficar mais dura e com menos aroma. E mais, tal como muitas outras culturas, em solos alcalinos, a salsa torna-se mais vulnerável a uma série de doenças. Se pretende uma colheita abundante de salsa de qualidade, não deve tentar alcalinizar o canteiro usando cinza. Em vez disso, concentre-se em fornecer-lhe matéria orgânica suficiente. Prepare o canteiro antes da sementeira com estrume bem curtido ou composto. Isto garantirá à salsa todos os nutrientes necessários para um crescimento vigoroso durante toda a estação. Passando agora para as melancias/cucurbitáceas, temos aqui uma surpresa. A crença popular é que a melancia adora calor, sol e solo fértil, levando muitos a adubar generosamente com cinza, na esperança de obter frutos mais doces. Contudo, a melancia, assim como muitas cucurbitáceas, prefere solos ligeiramente ácidos, com um pH ideal entre 6,0 e 6,8. A aplicação de doses elevadas de cinza de madeira, pode, na verdade, tornar o solo demasiado alcalino para a planta. Qual é a consequência? O equilíbrio de nutrientes é imediatamente afetado. Em particular, o excesso de cálcio e potássio fornecido pela cinza pode bloquear a absorção de magnésio. A deficiência de magnésio nas melancias manifesta-se pelo amarelecimento das margens das folhas mais velhas, o que acaba por reduzir a fotossíntese e enfraquecer todo o vegetal.
Os pés crescem mais devagar, os frutos pegam-se pior e demoram mais a ganhar massa e teor de açúcar. Em vez de obter aquele gigante doce e suculento, arrisca-se a ter frutos pequenos e insípidos. Portanto, deve ser extremamente cauteloso ao usar cinza nas culturas de melancia. A melhor solução é usar fertilizantes complexos e equilibrados, com todos os elementos na proporção certa, ou então, matéria orgânica bem decomposta. Os tomates estão entre as culturas mais populares que cultivamos. E, neste contexto, o uso de cinzas de madeira gera grande controvérsia. Por um lado, sabemos que o potássio é vital para a formação dos frutos, e as cinzas são ricas neste nutriente. Por outro lado, os tomates preferem solos ligeiramente ácidos ou neutros. No entanto, o principal perigo da cinza reside noutra coisa: o seu elevado teor de cálcio. Quando aplicada ao solo, cria um desequilíbrio. O excesso de cálcio e potássio dificulta a absorção de outros micronutrientes essenciais, como o boro e o magnésio. Mas o risco mais sério é o de provocar a temida podridão apical dos frutos. Isto parece paradoxal, pois a podridão apical é, na verdade, causada pela deficiência de cálcio. A explicação é que perante uma mudança brusca de pH e um forte desequilíbrio de nutrientes no solo, a planta, mesmo que o cálcio esteja presente, não consegue absorvê-lo e transportá-lo eficazmente para os frutos. A aplicação de cinza, sobretudo na forma seca, provoca precisamente este tipo de estresse. O resultado são frutos com manchas negras e deformadas na ponta. Portanto, se o objetivo é fornecer potássio aos seus tomates, opte por uma infusão de cinza em concentração muito baixa, ou utilize sulfato de potássio. O melhor é mesmo evitar espalhar cinza seca, sem critério, na base das plantas. Não são só os vegetais e os frutos silvestres que podem sofrer com a cinza. Algumas flores que consideramos super resistentes também detestam solo alcalino. Um exemplo claro é a capuchinha. Esta flor é muito apreciada não só pelas suas cores vibrantes, mas também pelas suas folhas e flores comestíveis, que têm um sabor apimentado e picante. A capuchinha prefere solos ligeiramente ácidos e moderadamente férteis. Se o solo for demasiado rico, e principalmente se for alcalino, ela começa a engordar. Ou seja, ela desenvolve uma massa enorme de folhas sumarentas, sacrificando a floração. O que você vai ter é apenas um arbusto verde e luxuriante, mas nunca verá aquelas florzinhas coloridas em forma de lanterna. A adição de cinza cria exatamente estas condições. O solo fica alcalino e sobrecarregado de potássio e cálcio. Isto estimula o crescimento vegetativo, mas suprime o crescimento generativo, ou seja, o florescimento. Portanto, se o seu objetivo é ter uma capuchinha com uma floração longa e abundante, esqueça qualquer tipo de fertilizante, e muito menos a cinza. Esta flor não precisa de muito para ser feliz: solo pobre, muito sol e rega moderada. É nestas condições espartanas que ela se vai mostrar em todo o seu esplendor. Para terminar a nossa lista, temos mais uma planta da horta, a hortelã. Diversos tipos de hortelã, seja a pimenta, a limão ou qualquer outra, são conhecidas pela sua agressividade e pela capacidade de se espalharem rapidamente. Parece que nada a assusta. No entanto, mesmo a hortelã tem as suas preferências. Ela cresce melhor e acumula a quantidade máxima de óleos essenciais, aqueles que lhe dão aquele aroma inconfundível, em solos com reação ligeiramente ácida ou neutra. A aplicação de cinzas e a alcalinização do solo fazem com que a hortelã se desenvolva pior. As suas folhas podem ficar mais pequenas e o aroma menos intenso. A planta fica sob estresse, o que afeta diretamente a qualidade da folhagem. Se está a cultivar hortelã para um chá aromático ou como tempero, o seu objetivo é obter folhas com o máximo de perfume possível. Por isso, não deve tentar melhorar o solo com a adição de cinzas.
A hortelã passa perfeitamente bem sem fertilizantes adicionais, especialmente se estiver plantada num local já bastante fértil. O principal para esta planta é garantir uma rega atempada e controlar a expansão dos seus rizomas. Guarde as cinzas para aquelas culturas que realmente as apreciarão. Pois bem, acabamos de analisar uma lista completa de 20 plantas para as quais a cinza, que é tão comum e que parece ser benéfica, é na verdade um inimigo e não um amigo. Passando pelos magníficos rododendros, hidrângeas e coníferas, até aos habitantes mais frequentes das nossas hortas, como a batata, a azeda e até mesmo os tomates. A principal conclusão que devemos tirar é muito simples. Na jardinagem, não existem soluções universais. A cinza não é apenas um suplemento vitamínico inofensivo, mas sim uma ferramenta química poderosa que altera as propriedades do solo. Devemos aplicá-la com cautela, entendendo claramente o tipo de solo que temos e quais são as necessidades de cada planta em particular. Antes de adicionar qualquer coisa, pergunte sempre a si mesmo: será que isto vai prejudicar a planta? Muito obrigado por ter assistido a este vídeo importante até o fim. Espero que tenha aprendido algo novo e que, a partir de agora, use a cinza de forma mais consciente. Se sim, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Ainda temos muitos segredos de jardinagem para partilhar. E agora, uma pergunta para vocês. Já tiveram alguma experiência pessoal, amarga ou bem-sucedida, relacionada com a utilização de cinza? Que plantas é que vocês fertilizam com ela e de quais é que se mantêm afastados? Partilhem as vossas histórias nos comentários. Vamos aprender com a experiência uns dos outros.